Oi, Joyce. Oi, todos os amigos do blog Livros Encantos. Eu sou a Babi Assetti. Eu sou autora de 2 romances, Entre o Amor e o Silêncio, e A Promessa da Rosa, que é esse romance daqui, que está sendo lançado agora. A Joyce me convidou para participar do mês especial sobre romances de época. Estou muito feliz em poder participar. Obrigada, Joyce. Bom, adoro romances de época, é o meu gênero favorito. E estou escrevendo agora mais um romance de época, tá? E esse, A Promessa da Rosa, é um romance de época, meu primeiro romance de época publicado. E então estou muito feliz com o convite e vou responder uma entrevista da Joyce. Então eu vou ler as perguntas e dou as respostas logo em seguida. A pergunta 1 é: estamos em um momento em que os romances de época estão em alta. Será que os romances hot ficaram um pouco saturados e os leitores voltaram sua atenção para os romances de época? Eu acho que... eu não sei, né? Eu sou um pouco suspeita porque, como eu disse, romance de época é o meu gênero favorito. Eu sou loucamente apaixonada por todo romance de época. Então, o que eu acho é que assim, né, os romances de época, eles sempre caminharam muito juntos. A literatura romântica e romances de época, para mim, é uma coisa única, assim, né, apesar de você na literatura romântica ter muitos romances contemporâneos e hoje em dia são divididos, a literatura romântica é bem dividida, né? Você tem os new adults, você tem os hots, você tem os chiquilites. Mas eu acho que a literatura romântica e os romances de época é uma coisa inseparável, assim, né? E são clássicos, não só por serem clássicos no sentido de serem romances escritos há X anos atrás, mas porque realmente eu acho que o romance de época ele tem essa pegada mais de um romance mais clássico. Mas eu não acredito que esteja em moda agora. Eu acho que no Brasil agora as editoras estão começando a apostar um pouco mais nesse gênero, porque eu acredito que é uma tendência do mercado literário que está em expansão. Porque se a gente olha fora do Brasil, o romance de época sempre teve sempre foi um gênero muito lido, muito procurado e muito escrito. Então eu não acho que agora que seja uma moda do momento, porque os leitores estão saturados dos hots. Até porque quem gosta de romance hot vai continuar gostando, pode até estar um pouco saturado porque leu muito, porque quer variar um pouco, mas acho que isso é uma tendência natural também de qualquer leitora. Eu vejo por mim como leitora, né? Às vezes eu leio muito um gênero, né? E aí aquilo me cansa um pouco, eu busco um outro estilo para dar uma variada e depois eu volto a ler aquele gênero que de repente é o meu gênero favorito. Mas quanto aos romances de época, eu acho que é isso. Eu acho que a literatura no país está crescendo muito, tá uma super expansão. E as editoras estão apostando nos romances de época e os leitores no Brasil estão descobrindo esse gênero romântico, que é um gênero para quem gosta de romances, né? Que eu digo romances, romances românticos. É um gênero lindo, maravilhoso, cheio de encanto, de magia. E tem a maioria deles tem cenas não são romances eróticos, né? Mas são romances que têm cenas quentes, a maioria deles. Então, eu acho que é isso, Joyce, né? É a minha opinião. Vamos lá, segunda pergunta. Como foi todo o processo de pesquisa para seu novo livro, A Promessa da Rosa? Eu, desde pequena, leio muito romances históricos, então, e vejo muitos filmes, muitas séries. É o meu gênero favorito, literário, é o meu gênero favorito
de filmes, de séries. Então isso me ajudou muito, porque quando eu digo desde pequena, é uma coisa que nasceu parece comigo mesmo, assim. Eu acho que com uns 8 anos eu já via enlouquecidamente Romeu e Julieta, já achava a coisa mais maravilhosa do mundo. E Cici, todos os Cici Imperatriz, Cici Seu Destino. E daí depois um pouquinho mais velha, né, eu tive acesso à literatura romântica e realmente sempre foi meu gênero de filme, de livros favoritos, e eu acho que isso me ajudou muito a contextualizar e me ajuda muito a contextualizar os meus romances históricos. Mas tirando isso, eu fiz uma pesquisa que é uma pesquisa mais específica, né? Então, uma vez que eu decidi a época que eu ia escrever, eu queria escrever sobre o século XIX. Eu adoro o século XIX. Eu acho a época mais bonita, assim, né, mais romântica mesmo, as roupas e as carruagens e tudo. Então, quando eu sabia que escrever sobre o século XIX, e aí quando eu decidi a época dentro do século XIX, que seria o início do período vitoriano, né, do reinado da Rainha Vitória, eu fui atrás de dados bem específicos, então políticos, eu vi mais de 2 vezes o filme A Rainha Vitória, que é muito bacana, muito bem contextualizado, e eu estudei na internet mesmo, que eu acho que hoje os escritores e qualquer pessoa que pesquisa conta com isso, que é uma coisa maravilhosa. Eu fico pensando como é que era antes da internet para os escritores realizarem as suas pesquisas. Eu acho que devia ser um processo, ao mesmo tempo, muito desafiador, então, por um lado, rico, né, da pessoa ter que sair a campo para pesquisar, mas também muito trabalhoso e muito menos abrangente, porque hoje a internet você encontra absolutamente tudo, uma quantidade de estudos publicados inacreditável sobre qualquer tema, e estudos sérios, estudos de universidades e livros em PDF que são disponibilizados, livros de estudos históricos. Então, quando eu comecei a ir atrás de dados mais específicos, vou dar um exemplo, tá? Eu queria saber como funcionava a coisa dos duelos, porque a gente lê muito sobre duelos nos romances, mas eu também me lembro de ler algumas vezes em alguns romances falando que o duelo é ilegal, mas os homens fazem ainda. Então eu não queria cometer nenhuma gafe, eu fui atrás, eu li um estudo grande, né, publicado, que foi traduzido, um estudo que foi publicado inicialmente em inglês e depois traduzido, sobre os duelos no decorrer dos séculos, né? E aí descobri coisas interessantíssimas, descobri que realmente o duelo passou a ser ilegal no século XIX, ele era ilegal em praticamente já em toda a Europa, mas os homens continuavam fazendo, adotando essa prática primitiva, né? Mas que eles achavam que era uma coisa muito honrosa, né? Participar de um duelo era uma coisa de honra também, né? Envolvia honra. E então é muito engraçado assim, essa mudança, esses comportamentos sociais que vão mudando com o tempo, mas se a gente parar para pensar, ainda existe um pouco essa coisa arraigada, né, nos homens, de uma coisa, em alguns lugares do mundo principalmente, de uma coisa de honra, de uma coisa de palavra, de honra, né, só não se leva mais a arma ninguém por conta de questões que podem ser resolvidas sem precisar desse extremo, né. Mas aí eu descobri que até metade do século XX, praticamente, não na Europa, mas na América do Norte e em alguns lugares da América do Sul, o duelo era usado ainda por pessoas da alta sociedade, e mesmo sendo ilegal, né? E no século XIX na Europa era também, né? Então, duques, tem relatos históricos de duques duelando com condes e etc., dos duelos mais famosos da história, e foi muito interessante. Então esse é um exemplo só, foram vários estudos específicos como esse, né? E eu adoro porque eu sou fascinada por história, então para mim é muito rico poder fazer isso enquanto eu escrevo.
A outra pergunta é: sou protagonista em A Promessa da Rosa, está à frente do seu tempo. Como foi a construção da personagem? Então, eu assim, né, costumo dizer, e é o que para mim que se aproxima mais da verdade, da minha verdade, né, na hora de criar, é que assim, os meus personagens, eles parecem que moram em alguma dimensão aí que a gente não sabe qual é, além da imaginação, e que estão lá esperando alguém encontrá-los para contar as histórias dele. Eu falo isso assim, primeiro porque realmente eu acredito que eles estão vivos em algum lugar por aí. Mas, tirando o lado que pode ser meio viagem, né, de uma imaginação muito fértil, apesar de achar que não, bom, tudo bem, né, mas tirando esse lado, eu acho que, assim, os meus personagens, eles vêm muito prontos, né, então, quando eu começo a escrever um romance, normalmente eu já tenho os dois protagonistas em mente, né? E esses protagonistas já estão com as características muito prontas, assim, muito bem desenvolvidas na minha cabeça. E conforme eu vou escrevendo, eles vão amadurecendo, né? Tudo aquilo que eu já tinha intuído, que eu já tinha sentido, eles vão amadurecendo essas características. Então é mais ou menos assim que funcionou a criação da Caitlin. Ela começou, eu já sabia que ela era uma menina, uma debutante muito à frente do seu tempo, muito aventureira, impulsiva, e aí conforme eu fui escrevendo, essas características foram ganhando, né, amadurecendo e ganhando mesmo substância, né? Então, é assim. A outra pergunta: o livro terá uma carga dramática ou podemos esperar mais romance? Então, podemos esperar uma mistura de tudo, porque assim, eu já estou no meu sexto romance, estou escrevendo meu sexto romance agora. E esse sexto romance, que está quase no fim já, é o meu romance mais água com açúcar e mais romance, romântico mesmo, com uma carga dramática bem pequena em comparação aos demais que já estão escritos. Então eu acho que eu tenho uma veia dramática forte, tá? Porque A Promessa da Rosa, até a metade eu achava que ia ser o meu romance mais leve, né? Mais engraçado, situações engraçadas, e de repente aquilo ali virou e entrou uma carga dramática mais forte. Agora, ele mistura bem, né? Ele é um romance romântico, então ele tem muito romance, e aí ele tem momentos muito engraçados e ele tem momentos bem dramáticos. Mas não há spoiler nenhum, eu sou final feliz, né? Eu sou defensora dos finais felizes. Então, quem não gosta de sofrer no final pode ficar tranquilo, que os meus finais são sempre felizes. Eu levanto a bandeira dos finais felizes e eu só leio livros com finais felizes, então não teria como escrever diferente. É isso. O que mais te encanta em romances de época? Eu não tenho uma coisa assim específica que mais me encanta. Eu acho que é um contexto geral, porque o que eu acho lindo do romance de época, além do cenário, né, porque as emoções humanas são muito iguais, né, e o que faz o romance, na verdade, são as emoções humanas, são as experiências humanas, isso que torna um romance rico, isso, na minha opinião, que torna um romance forte e que torna um romance, que faz com que os romances atravessem a linha do tempo, né? É aquilo que nos iguala, né? Nos iguala ao rei que viveu há 1500 anos atrás, nós somos iguais no sentido de emoções, de experiências, de desafios externos, desafios internos, né? Principalmente, especialmente os internos. Então, as emoções humanas é o que iguala, é o que nos tornam iguais, né? Reis e plebeus e sábios e leigos. Então,
Eu acho que os romances de época, o que eu acho que é encantador nos romances de época é o cenário, né? E eu acho que, assim, como eu sou muito romântica, né? Muito, 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 eu acho que o romance de época é o cenário perfeito para uma história romântica mesmo. Porque você tem todo aquele contexto de bailes e de carruagens e de luz de velas e de valsas e de uma coisa do fetiche, né, do romance de época. Eu acho muito encantador as cartas, né, a comunicação. Existem coisas que só funcionam em romances de época. Então, por exemplo, amantes que se comunicam por carta, carta que se extravia. Então, é uma coisa que como hoje em dia não existe isso. Você tem nem o WhatsApp, né? O WhatsApp não se extravia, né? Senão a pessoa não responde, você manda uma mensagem no Facebook, você manda um e-mail, você liga para a pessoa. Então, hoje em dia você não tem isso, né? Essa coisa que pode acontecer, esses desencontros que podem acontecer e esses mal entendidos que podem acontecer por conta da falta de comunicação mesmo que existia na época, né? Então isso eu acho muito rico para se criar histórias. E eu acho também que assim, a coisa dos casamentos obrigados e aí né, os casamentos que não eram por amor e os desafios que as damas, que as donzelas enfrentavam e mesmo os cavalheiros enfrentavam em nome do amor, né? Do sonhado amor, que alguns sonhavam, outros não, né? Mas e acho que a coisa do fetiche também, das roupas, muitas roupas. As mulheres andavam todas com o cabelo preso e era muito encantador para um homem ver a mulher soltar o cabelo, tirar uma luva, ver o tornozelo da dama. Isso era incrível, assim, né? Porque nunca se via uma dama, nunca, jamais andava com o cabelo solto ou com o tornozelo exposto. Então, ou mesmo as mãos, muitas vezes, a maioria das vezes coberta por luvas. Então, eu acho que esse fetiche, né, do romance de época é muito encantador, né? É uma riqueza muito grande você poder trabalhar com isso na hora que você escreve e como leitora, eu acho muito rico também. Então é isso é o que me encanta completamente. A outra pergunta é quais suas autoras preferidas? Eu amo a Judith McNaught, eu amo a Lisa Kleypas, a Julia Quinn, gosto muito, muito, muito da Sarah MacLean, da Eloisa James, da Mary Bavilow. Nossa, são muitas, né? De romances históricos, tem uma lista, Madeline Hunter. Acho que é essa. E a Jane Austen, a grande rainha do gênero, né? É isso. Aquele livro de cabeceira que está sempre por perto. Então, eu leio no meu celular hoje, né? E eu tenho uma biblioteca enorme no celular. Então, eu não tenho um livro de cabeceira, eu tenho mais de 1000. O que acontece muitas vezes é assim, quando eu tô entre uma leitura e outra, eu abro um livro que eu gosto muito e releio um trecho, um capítulo, 2. Às vezes eu me empolgo e releio metade do livro, né? As partes que eu mais gosto. Mas não tenho um livro de cabeceira. Eu vou dizer os livros que eu mais já fiz isso, de abrir e reler. Então, são os da Lisa Kleypas, a série que está sendo publicada agora pela Arqueiros, da série Wallflowers. O primeiro livro da série, acho que aconteceu numa noite de verão, está sendo publicado agora pela Arqueiro. Eu li a edição portuguesa, né, já há algum tempo atrás, eu li a série toda pela edição portuguesa. E esses são uma série que eu adoro, então de vira e mexe eu tô abrindo, tô relendo, tô fuçando. E os eu gosto, os Bridgertons da Julia Quinn também é um que de vira e mexe eu pego e dou uma relida em trechos. E os da Judith McNaught, aí são 2, 3 que eu amo, assim, que é
Apesar de eu ter uma restrição com Whitney, meu amor, por conta de algumas coisas que acontecem no desenrolar da trama que eu acho meio desnecessário, meio pesado demais e um pouco imperdoável, foi o primeiro livro da Judith que eu li e eu me apaixonei por ela com ele. Então, de vez em quando eu leio um pouquinho do Whitney, meu amor, mas o meu preferido é o Alguém para Amar. O meu primeiro paixonite literário foi pelo Ian Thornton, que é o protagonista do Alguém para Amar. Então esse é um que eu já reli várias vezes, uns trechinhos. E Em Busca do Paraíso, que é um romance contemporâneo da Judith McNaughton. Então são esses os livros que eu mais abro para, quando eu estou entre uma leitura ou outra, que eu abro para reler trechos ou às vezes até o livro inteiro. Acredita que os autores nacionais estão ganhando espaço e mais credibilidade no mundo literário? Acredito que sim, e eu acho que isso se deve muito por aquilo que eu falei no começo da entrevista, que é uma coisa de... a literatura no país está em uma super expansão, assim, eu acho que as pessoas estão lendo mais, se interessando mais por livros, e isso naturalmente que faz com que tenha mais gente escrevendo também, muito mais gente escrevendo. E aí eu sou uma pessoa que acredita que quanto mais gente lendo, mais gente escrevendo, quanto mais gente escrevendo, mais gente lendo. Então eu acho que por essa expansão, sim, a literatura nacional está ganhando mais espaço, sim, junto aos leitores. E acho que tem cada vez mais autores nacionais talentosos aparecendo, se revelando. E isso é uma tendência que eu acredito só vai crescer. É isso. Quais seus novos projetos? Teremos mais romances de época da Babi A7? Sim, teremos. Acho que eu falei no início da entrevista. Sim, falei. Eu estou terminando de escrever um novo romance histórico. Na verdade, é o romance, para quem já leu A Promessa da Rosa, é o romance da Lillian Radcliffe, que é a irmã da Caitlin, tá? E tô apaixonada pela história. Esse é o meu romance mais doce. Eu consegui no sentido porque os meus romances são vivos, como os personagens. Na verdade, eu acho que são os personagens quem decidem, né? O que vai ser. O da Caitlin eu achei que ia ser o mais leve, né? Ia ser o mais romântico, mais água com açúcar. E de repente entrou uma baita carga dramática na história. Não que eu ache ruim, muito pelo contrário, eu acho que isso torna muito forte uma história, né? Mas eu amo ler romances muito leves, então eu tô muito feliz desse ser um romance assim bem água com açúcar, cheio de momentos engraçados. Claro que vai ter um pouquinho de drama, mas é muito, muito leve perto dos outros todos que eu já escrevi. E tô amando a história da irmã da Caitlin, como eu disse, a irmã mais nova da Caitlin, que é um doce de pessoa, é uma lady no sentido mais literal da palavra. Ela é muito certinha, ela é muito... ela é o oposto da irmã mais velha, que é aventureira, à frente do seu tempo, impulsiva. A Lillian é a dama perfeita. Isso é dela, nato, ela não forçou, ela nunca se esforçou para ser assim, ela é assim, né, da natureza dela. Então, e ela se relaciona com um cara, um homem que é assim, o oposto absoluto. A princípio, aparentemente, né, ele é o oposto de tudo que ela imaginava, pensava que podia um dia acontecer na vida dela, que é o Simon. E o Simon, ele é conhecido como Barão Assassino, né? Ele é suspeito de ter matado a ex-mulher dele. E ele é dono de um antro de jogos, ele é um baita de um libertino, né? Um cara, assim, com uma fama pavorosa. E esse relacionamento vai render, já está rendendo muita coisa, assim, eu tô apaixonada pela história deles. E é isso, eu espero que quando, né, vocês
tem a oportunidade de ler, vocês também se encantem. Obrigada pelo carinho de sempre, ô Joyce. Eu que agradeço. Né? Você é uma querida, você sabe que você tem um cantinho especial na minha história, no meu coração. Então eu que agradeço mais uma vez aí o teu apoio, o teu carinho. E é isso. Obrigada a todos que ouviram. Um beijo grande para todos.